Graça, paz. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, como diz a palavra. Você conhece a malignidade do pecado? A palavra de Deus diz assim: cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Sabe, falar de pecado não é algo gostoso e engraçado, mas é necessário. Necessário para que sejamos tratados e curados da forma correta. E para isso nós temos que conhecer com profundidade o nosso problema. Como alguém já disse, para que apreciemos as boas novas, devemos saber antes qual é a notícia ruim. E a notícia ruim é que o homem é, por natureza, pecador. E esse fato tem graves consequências eternas. Como compreender isso? O que é pecado? Pecado é a malignidade espiritual e moral. Se o pecado for deixado à vontade, ele acaba se espalhando por todo o nosso ser, contaminando cada área da nossa vida. Além disso, ele contamina a vida daqueles que estão ao nosso redor. O pecado é muito mais do que atitudes erradas, palavras grosseiras ou maus pensamentos que nunca expressamos. Pecado é um princípio ou uma força moral em nosso coração, em nosso íntimo. Nossos pensamentos, palavras e comportamentos pecaminosos são simples expressões da lei do pecado que reside em nós, mesmo naqueles cujos corações foram transformados. O apóstolo Paulo chama essa lei de carne ou natureza humana. Essa lei, conforme a Escritura, continua guerreando contra nossas almas. Que referência nós usamos para avaliar nosso caráter e nossa conduta? Muitos usam a conduta moral do meio em que vivem para avaliar se são pessoas boas. Como normalmente o padrão moral dos cristãos é mais alto do que o da sociedade em geral, é fácil nos sentirmos orgulhosos de nós mesmos e supormos que Deus utiliza o mesmo critério e também se orgulha de nós. Dessa forma, nos esquecemos da séria realidade do pecado que habita em nós. O perigo nessa situação é que o pecado aceitável e discreto ou intocável continua operando e crescendo em silêncio. Os pecados sutis, eles são astutos, ardilosos e traiçoeiros. Eles nos enganam e nos levam a pensar que não somos tão maus assim, ou simplesmente eles não são pecados, ou ainda nos induzem a pensar que não precisamos nos preocupar com eles de maneira nenhuma. Vivemos na cultura do sinta-se bem com você mesmo. Porém, esse lema, não poucas vezes e infelizmente, fica acima do ensino da palavra de Deus, ou melhor, nem acima, aquém. A ideia por trás dessa filosofia é que não importa se você estiver fazendo algo que claramente é errado, se você estiver se sentindo bem. Então, o errado se transformará em certo. Verdade relativa. Essa filosofia enganosa, ela dificulta encararmos o pecado como ele é. Ou seja, uma força maligna dentro de nós. Ralph Venning, um puritano do século XVII, descreve o pecado como sendo vil, feio, odioso, pestilento, nocivo, hediondo, vingativo, venenoso, virulento, bandido, abominável e mortal. Pense em cada uma dessas palavras. Elas descrevem não somente os pecados escandalosos, mas também os pecados intocáveis, aqueles nos quais nós não gostamos nem de falar, não queremos tocar, como orgulho, ressentimento, fofoca, impaciência, irritação, autocomiseração, preguiça, entre outros.
tolerar esses pecados em nossa vida é pior que tolerar um câncer em nosso corpo. A palavra e a experiência nos mostram que os pequenos pecados levam aos pecados maiores. O assassinato é precedido pelo rancor, amargura e ódio. Antes do adultério acontecer, há um roteiro anterior que inclui olhares cobiçosos, pornografia. É possível que a gente queira parar com esse pecado agora, parar com tudo isso agora. Sabe, há boas notícias mais à frente. Mas por enquanto, a gente precisa lutar contra isso. Porque o pecado atinge a nossa vida. Mas antes disso, antes de tudo, o pecado é uma ofensa contra Deus. O pecado é uma traição e atinge a Deus primeiramente. Todo pecado é um ato de rebelião e rebeldia contra Deus antes de tudo. Quando pecamos, estamos atacando e desprezando a majestade de Deus, que é santo. O pecado entristece o Espírito Santo. O pecado pode significar o abuso da graça de Deus. E aqui cabe uma reflexão. Deveríamos abusar da graça de Deus e assim tolerar em nossa vida o pecado que levou Cristo até a cruz? Todos os nossos pecados acontecem abertamente na presença de Deus e Ele conhece nossas motivações mais íntimas. Se o nosso pecado é escandaloso ou pequeno aos nossos olhos, ele é sempre hediondo aos olhos de Deus. Deus perdoa o nosso pecado, porque Cristo derramou o seu sangue, mas Ele não o tolera. Pelo contrário, cada pecado que cometemos, até aquele mais sutil, aquele que nem pensamos, foi colocado sobre Jesus, quando Ele recebeu o castigo de Deus em nosso lugar. Aqui reside a malignidade do pecado. Cristo sofreu pelos nossos pecados. Essa é a má notícia sobre o nosso pecado. E como podemos ver, ela é uma notícia muito, muito, muito ruim mesmo. A questão é, qual é a nossa reação diante disso? Vamos fingir que não é conosco? E dar às pessoas essa notícia de que nós as consideramos grandes pecadoras? Ou então alguém vai dizer, não podemos dizer isso às pessoas, esse discurso é muito duro e é legalista. Há uma outra possibilidade, que vai além do discurso, que pode ser considerado legalista ou ignorar o pecado. Cair de joelhos perante Deus em arrependimento e contrição pelos pecados que temos tolerado em nossa vida. Se essa é a nossa atitude, então estaremos prontos para a boa notícia, e ela é muito boa mesmo. Abençoarei os de coração humilde, diz o Senhor, os de coração oprimido e os que tremem diante da minha palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele te abençoe, em nome de Jesus.